Eu sei que muita gente acha que depois de certa idade, a gente se acostuma a ser deixada de lado. Que é normal, que faz parte da vida. Que os filhos crescem, os netos fazem planos. E a gente vai ficando ali, nos bastidores. Mas eu nunca me acostumei. Me chamo Noêmia. Tenho 63 anos. E essa história começa no saguão de um aeroporto movimentado, no meio de uma tarde de quinta-feira, enquanto eu segurava firme a alça da minha mala de mão. A única coisa que parecia me acompanhar com constância naquele dia. O chão de porcelanato brilhava sob a luz artificial e as vozes ao redor se misturavam em idiomas e anúncios mecânicos. Tinha um cheiro leve de café requentado e desinfetante caro no ar. Gente indo, vindo, abraços, malas, crianças correndo. E eu, parada. Eu tinha chegado mais cedo que todos. Sempre chego. Gosto de antecipar, de evitar surpresas. Minha mãe dizia que mulher sozinha precisa sempre ter um plano B. Eu tinha 2. E mesmo assim, não esperava esse. Estava animada com essa viagem. Meses atrás, quando decidi comprar as passagens, a ideia era simples. Reunir a família toda num lugar bonito, descansar, celebrar a vida. Dei de presente passagens de primeira classe para meus 3 filhos, os cônjuges, os 5 netos. Era minha forma de mostrar que ainda estou aqui, que mesmo sem o seu Joaquim do meu lado, continuo mantendo a casa e a família em pé. Mas ninguém apareceu para me encontrar no check-in. Ninguém me ligou perguntando onde eu estava. Nenhuma mensagem. Abri o grupo da família no celular e vi. Lá estavam eles. Fotos sorridentes já dentro do avião. Uma das minhas netas fazia pose com a mantinha oferecida pela companhia aérea. Meu filho mais velho aparecia com um copo de vinho, brindando para a câmera. Minha nora escrevia: "Começando as férias em grande estilo. Obrigada, vó Noêmia. Emoji de coração." O emoji de coração me pareceu debochado. Eu rolei o chat, buscando alguma menção à minha ausência. Nada. Nenhum. Cadê a mãe? Nenhum. Vocês viram se ela já chegou? Ninguém sentiu falta. Ninguém estranhou que a responsável por tudo não estava ali. Fechei o celular e fiquei olhando para o vazio. Não era a primeira vez. Na minha festa de 60 anos, montaram uma apresentação linda com fotos da família. Mas em quase todas eu aparecia no canto, borrada, segurando travessas de comida. Em uma delas, eu estava de costas, colocando gelo no balde. Era uma celebração em minha homenagem. E mesmo assim, eu era coadjuvante. "Está tudo bem com a senhora?" perguntou um rapaz de uniforme azul, funcionário da companhia aérea. Olhou com gentileza, talvez percebendo algo nos meus olhos que eu nem sabia que estava mostrando. Eu forcei um sorriso. "Estou esperando minha família. Devem ter embarcado sem mim." Ele me ofereceu ajuda, mas eu agradeci e me levantei, andando até um banco próximo. Me sentei com cuidado. A coluna já não aguenta tanto tempo em pé. Senti o couro frio contra as costas. Respirei fundo. Era isso. Não me esqueceram por acidente. Me ignoraram por padrão. O silêncio começou a crescer dentro de mim como uma onda. Primeiro, uma marola. Depois, um mar inteiro batendo contra a consciência. Me vi ali, parada, enquanto eles voavam para um paraíso pago com o meu esforço, sem sequer olhar para trás. Quantas vezes isso já tinha acontecido? Quantas vezes ouvi: "A senhora é incrível, mãe", mas só quando precisavam de algo. A verdade é que me acostumei a dar sem receber. Achei que era amor. Descobri tarde que era costume. E que amor não deveria ser confundido com hábito. Minha vontade inicial foi ligar. Dizer que estavam sendo cruéis. Que me magoaram. Que estragaram tudo. Mas parei. Se eu ligasse, me tornaria o problema. Iriam dizer que foi mal entendido. Que pensaram que eu tinha desistido. Que foi tudo muito corrido. Iriam me culpar por não ter falado antes. Por não ter aparecido na foto. Por não ter gritado: "Esperem por mim." E eu não ia mais gritar. Eu me despedi do banco do aeroporto como se estivesse deixando um altar de uma fé antiga. Uma fé na reciprocidade.
No táxi de volta pedi para desviar do caminho. Quis passar por um parque da cidade. Aquele onde os meninos brincavam nos domingos, onde levei os netos com pão de queijo e suco de caju. Onde uma vez, meu marido, já doente, sentou ao meu lado e disse: "Você é o centro disso tudo, Noêmia." Só eles ainda não perceberam. Pois é, agora eles vão perceber, nem que seja pela ausência. Sentei num banco de madeira. Tirei os sapatos. O sol aquecia minha pele como um carinho velho. As árvores dançavam ao som de um vento morno. Pela primeira vez em muitos anos, eu não era a última a comer, a última a se trocar, a última a ser lembrada. Eu era a primeira para mim. E isso era o começo de tudo. Tem gente que pensa que ser mãe é sinônimo de doação. E é. Mas existe uma linha muito tênue entre doar-se por amor e ser consumida pelo costume alheio de que você estará sempre ali, sem reclamar. Eu cruzei essa linha há décadas e só percebi agora. Eu tinha 22 anos quando tive meu primeiro filho, o Tiago. Me casei cedo com Joaquim, um homem simples, de fala mansa, que gostava de me escrever bilhetes dobrados em 4 e esconder no bolso do meu avental. Ele partiu jovem, deixando para trás uma casa cheia de vozes e uma mulher que teve que aprender a ser forte antes da hora. Os 3 filhos vieram em sequência: Tiago, depois Marina e, por fim, o caçula, Vinícius. Cada um com seu gênio, suas manias, seus pedidos. E eu com meu colo, que mesmo cansado nunca neguei. Com Joaquim ausente, virei tudo: mãe, pai, enfermeira, conselheira, provedor. Fazia bolo para vender, costurava vestidos para vizinhas, dava aula de reforço na sala da frente. Com o dinheiro contado, fiz milagres. Nunca deixei faltar um presente de Natal, um material escolar, uma festinha improvisada com balão pendurado no varal. Mas ninguém lembra da mulher que costurou as fantasias das festas escolares virando a madrugada, enquanto colava estrelinhas com cola quente nos dedos. Ninguém se lembra da noite em que Vinícius teve febre alta e eu fiquei sentada ao lado da cama, rezando em silêncio. Só ele e eu acordados, e o medo me sufocando. A vida seguiu. Eles cresceram, foram para a faculdade. Eu continuei aqui. Quando Marina passou no vestibular de medicina, fiz questão de pagar o cursinho até o fim. Vendi a aliança de noivado que guardei como lembrança do Joaquim. Ela nunca soube. Tiago montou um pequeno negócio. E quando a dívida apertou, usei meu 13º para ajudá-lo. Disse que era dinheiro guardado. Não era. Eu deixei de comprar meus óculos novos para isso. Passei meses com a armação torta, colada com fita adesiva. E Vinícius, meu menino, era o mais quieto, o mais doce, mas cresceu e virou um homem de poucas palavras. Um homem que hoje manda mensagens curtas e responde: "Depois a gente vê", sempre que tento marcar um almoço. Foram muitas as vezes em que me disseram: "A senhora é o alicerce dessa família." E eu acreditava. Só que ninguém mora no alicerce. Todo mundo constrói por cima, vive por cima, celebra os andares. O alicerce é só lembrado quando falta. Ou racha. Lembro da festa dos meus 60 anos. Eles organizaram uma surpresa. Decoração bonita, comida encomendada, muitos convidados. Me emocionei, claro. Mas quando vi o vídeo que fizeram, a tal homenagem, senti um frio estranho. Em quase todas as fotos eu aparecia de avental, limpando, servindo, ou então com os olhos baixos. Não era uma celebração de mim. Era uma celebração do que fiz por eles. Como se eu fosse um capítulo antigo num livro que já haviam fechado. Fiquei semanas remoendo aquilo. Mas quando decidi organizar a viagem, ainda assim me enchi de esperança. Pensei, agora vai ser diferente. Eles vão me ver, vão me notar. Escolhi o melhor voo, primeira classe, hotel com piscina aquecida e pensão completa. Pesquisei durante semanas, vi vídeos, li comentários. Me imaginei com eles rindo, brindando, andando descalça na areia. Mandei as passagens em envelopes personalizados, um para cada família. Fiz questão de imprimir. Escrevi à mão: "Com amor,
da vó Noêmia. Recebi emojis em troca. Valeu, mãe. Que tudo, vó. Nenhuma ligação. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Só curtidas. Nos dias que antecederam a viagem, preparei tudo com carinho. Fiz minhas unhas, comprei um vestido novo, mesmo sem gostar de gastar comigo. Separei um perfume especial que ganhei do Joaquim anos atrás. Estava vencido, mas o cheiro ainda me trazia paz. Na véspera, ninguém me ligou para confirmar os detalhes. Achei que estavam ocupados. Sempre estão. Acreditei que iríamos juntos, como combinamos. Mas, como sempre, fui a única a cumprir minha parte. De todas as imagens que ficaram daquele dia, a mais forte ainda é a minha mala de mão. Azul marinho, com uma etiqueta escrita Noêmia S. Estava tão cheia de expectativas que quase transbordava. E de vazio também. Vazio acumulado de anos. Naquela noite, após voltar do aeroporto, não consegui dormir. Fiquei na sala olhando uma caixa antiga de fotos. Encontrei uma imagem minha segurando Marina ainda bebê. Ela chorava. E eu sorria. Era sempre assim. Eu segurava a dor dos outros. Com um sorriso. Aos poucos fui percebendo que minha invisibilidade não era acidental. Era cultivada. Alimentada. Ninguém some de repente. A gente vai sendo apagada aos poucos. Até que o mundo em volta se acostuma com nossa ausência. Mesmo estando presentes. E talvez o que mais doa é saber que foram os meus que aprenderam a viver sem me ver. O banco do aeroporto ficou para trás, mas ficou também em mim. Como se tivesse deixado uma marca silenciosa na pele, daquelas que ninguém vê. Mas a gente sente cada vez que respira fundo. Voltei para casa naquele táxi com o rádio baixo tocando alguma música antiga. A cidade parecia indiferente à minha ausência, como os meus. Passamos pela padaria onde Joaquim comprava pão aos domingos. Ela estava fechada, com a grade pela metade. Como a nossa história, meio encerrada, meio aberta. No caminho, o motorista puxou conversa. "Mudou de ideia?" perguntou enquanto ajustava o espelhinho retrovisor. Assenti. "Mudei de vida." Ele riu, achando que era metáfora. Não era. Cheguei em casa com a mala ainda fechada. Não tive coragem de desfazer. Deixei no canto da sala como se fosse um lembrete. Sentei no sofá. Olhei o relógio. O avião já tinha decolado fazia mais de 2 horas. Eles estavam a caminho do paraíso tropical que escolhi com tanto cuidado, curtindo a mordomia que paguei, sem sequer lembrar de verificar se eu estava lá. Fui até a estante e peguei um porta-retrato antigo. Era uma foto minha com Joaquim, sentados na varanda tomando café. Um momento simples, mas nossos olhos estavam conectados. Ali, eu era vista. Ali, eu existia por inteiro. Deitei a foto sobre a mesa e abri o notebook. Entrei no site da companhia aérea. Meu nome constava como compradora primária. E como tal, eu ainda tinha controle sobre os bilhetes da volta. Pensei por alguns segundos. Só por precaução, entrei em contato com a central. A moça do outro lado da linha atendeu com voz doce. "Boa tarde, senhora Noêmia. Como posso ajudar? Quero cancelar as passagens de retorno. A senhora gostaria de remarcar?" "Não. Quero cancelar mesmo. Todas. E quero que conste que ninguém está autorizado a remarcar em meu nome." "A senhora tem certeza?" Olhei para a janela. O céu estava limpo. Nenhuma nuvem. Nenhuma dúvida. Absoluta. Segui para o site do hotel. Uma pousada charmosa com vista para o mar e jantar incluso. Liguei. Expliquei calmamente que a titular da reserva não viajaria. Que ninguém estava autorizado a usar meus dados. A atendente tentou insistir, sugerir alternativas. Agradeci e fui firme. Encerramos com educação. Feito isso, respirei fundo. Um silêncio espesso preencheu o ambiente. Mas não era o mesmo de antes. Era um silêncio escolhido. Peguei meu celular. As mensagens do grupo continuavam chegando. "Olha esse café da manhã", escreveu Marina mostrando a mesa farta do voo. Tiago mandou uma foto das crianças jogando no tablet com a legenda: "Começou a diversão." Ninguém ainda havia notado minha ausência. Fui até a varanda. Sentei. O vento era morno, com cheiro de fim de tarde.
Fiquei ali por horas. Nem percebi o tempo passar. No dia seguinte, fui à padaria. A moça do balcão me cumprimentou com um sorriso. Vi no grupo do bairro que a senhora ia viajar. Não foi? Eu sorri de volta. Cancelei. Ela pareceu surpresa, mas não perguntou mais. E eu gostei disso. Pela primeira vez, ninguém exigia uma explicação. Era só uma escolha minha. E isso bastava. De volta em casa, comecei a revisar contas. Olhei os cartões adicionais, os gastos dos últimos meses. Com calma, fui encerrando permissões. Cada clique era como puxar de volta um pedaço de mim. Encerramento de mesada, fim de ajuda mensal disfarçada de empréstimo, bloqueio de acessos bancários. Nenhuma mensagem foi enviada, nenhuma justificativa. Eu só fechei as portas que me esvaziavam. No terceiro dia, as ligações começaram. Marina foi a primeira. Atendi. Mãe, onde você tá? Em casa. Como assim? A senhora não veio? Pausa. Um silêncio do outro lado. Ela esperava uma explicação, uma culpa, um pedido de desculpa. Eu dei apenas a verdade. Eu fui esquecida. Não foi isso, mãe. Foi confusão. A gente achou que a senhora já estava embarcando. Eu sei o que foi. Mais silêncio. E as passagens? A volta? Cancelei. Como assim? Como alguém que entendeu, finalmente, que só é lembrada quando é conveniente. Ela gaguejou, tentou argumentar, mas eu estava calma, como o mar quando aceita a maré. Isso é injusto, mãe. A gente ama a senhora. Amar é lembrar, Marina. É esperar no saguão. É conferir se estou junto. Amar não é só dizer. Desliguei. Sem gritos, sem drama, só verdades. Depois foi a vez de Tiago. Deixou o recado de voz. Mãe, foi um erro, me desculpa. A gente estava distraído. Você sabe como é com criança? Sim, eu sei. Mas ninguém estava distraído demais para postar selfie. Só para olhar para o lado e ver se eu estava ali. Passei os dias seguintes reorganizando minha vida. Fiz um bolo só para mim. Assisti aos filmes que sempre quis rever. Reencontrei uma paz que, honestamente, não lembrava mais como era. Um dia fui ao parque, o mesmo da minha infância. Sentei num banco debaixo da mangueira antiga. Uma senhora ao lado leu meu olhar como quem lê um livro aberto. Resolveu parar de carregar o mundo, né? Sorri. Foi isso mesmo. Ela não perguntou mais nada. Só assentiu como quem entende. Naquele fim de tarde percebi que existe um tipo de liberdade que não vem com fogos de artifício. Vem com silêncio, com uma xícara de café quente, com uma senha trocada, com a ausência escolhida. Eles estavam no paraíso. Eu estava em paz. E dessa vez, não trocaria. A primeira coisa que fiz foi olhar para minha casa com olhos diferentes. Pela primeira vez em décadas, não como a base de uma família, mas como um espaço meu. Pessoal, íntimo. Eu me dei conta de quantos cantos da casa pertenciam aos outros. Brinquedos antigos, caixas com roupas esquecidas, contas de telefone no meu nome que não eram minhas. Comecei pela sala. Desfiz a estante de retratos. Guardei as fotos em uma caixa de madeira, daquelas com fecho de metal que estala quando fecha. Fiquei apenas com uma. Eu e Joaquim, em preto e branco, numa feira do interior. Ele me segurava pela cintura e sorria como se o mundo fosse pequeno demais para a gente. Depois fui para os papéis. Desativei os cartões adicionais. Cada clique no aplicativo era uma libertação, 1 a 1, sem aviso prévio, como quem fecha uma torneira que só pingava esgotamento. Revisei extratos, identifiquei gastos que não eram meus, parcelas que eu aceitava por ajudar. Parei tudo, cancelamentos, mudança de senhas, cortei o automático, nos pagamentos e na minha própria maneira de amar. Passei dias em silêncio, sem tocar no grupo da família. Eles também ficaram calados. Talvez por vergonha, talvez por costume. A ausência de minha voz deixou um vácuo, finalmente, perceptível. Pesquisei imóveis pequenos em cidades do interior. Queria ar puro, comida feita no fogão a lenha, passos lentos na rua de pedra. Encontrei uma casa de alvenaria branca, janelas azuis, jardim pequeno
e varanda com rede. Fiquei encantada com a imagem. Agendei uma visita. Peguei um ônibus cedo sem avisar ninguém. Durante a viagem, olhei pela janela e senti algo novo. Leveza. Não era alegria eufórica. Era a paz de não precisar mais provar nada para ninguém. A casa era ainda mais bonita ao vivo. A corretora me mostrou cada cômodo com empolgação. Mas o que me fez decidir foi a varanda. Sentei na rede. Fechei os olhos. O silêncio era generoso, não opressor. Um silêncio que abraçava. Voltei decidida. Coloquei meu apartamento na imobiliária para alugar. Levei apenas o que cabia em 2 malas. Roupas, livros, meus cadernos, uma travessa de cerâmica que foi da minha mãe e a foto minha com Joaquim. Antes de partir, passei em uma papelaria e comprei um caderno novo, capa de tecido florido. Ali, eu escreveria tudo o que sempre quis dizer e nunca tive coragem. Na manhã da mudança, deixei uma carta sobre a mesa da cozinha. Não era um desabafo, nem uma cobrança. Era um aviso de recomeço. Não estou desaparecendo. Só estou pela primeira vez aparecendo para mim. A resposta não veio logo. 2 dias depois, o telefone tocou. Era Vinícius. Mãe, tá tudo bem? Tá. A senhora foi embora? Fui. A gente queria conversar. Agora eu quero ouvir o que eu tenho para me dizer. Só isso. Silêncio do outro lado. A gente ficou mal com o que aconteceu. A viagem foi estranha. Sem a senhora não teve alma. Respirei fundo. Eu podia dizer tanta coisa. Mas só disse. Que bom que perceberam. Desliguei. Na nova casa, minha rotina virou uma dança tranquila. Café coado no pano. Caminhada na praça. Banquinho de madeira na sombra de uma goiabeira. Os dias passaram sem pressa. E eu me descobri boa companhia. Comecei a frequentar uma biblioteca pequena da cidade. Entrei num clube de leitura às quartas-feiras. Mulheres da minha idade, com histórias parecidas. Algumas mais sofridas, outras mais ousadas. Todas com marcas parecidas nos olhos. Aquelas que só quem já carregou o mundo nos ombros reconhece. Contei um pouco da minha história, mas não tudo. Disse apenas: tive que ir embora para me encontrar. Elas entenderam. Numa dessas tardes recebi uma visita inesperada. Tiago apareceu, sozinho. Mãe, eu queria entender. Por que agora? Porque esperei tempo demais para depois. Ele olhou ao redor. O lugar era simples, mas aconchegante. Tinha cheiro de lavanda e café novo. A senhora vai voltar? Sorri. Não, agora é a minha vez. Ele tentou protestar, mas parou. Pela primeira vez, vi respeito em seu rosto. Não aquele respeito automático de minha mãe merece, mas o respeito de quem vê a pessoa por trás do papel. Ele foi embora sem promessas. Eu fiquei com a sensação de que talvez agora eles começassem a enxergar. Mas não por mim, por eles. Naquela noite, escrevi no meu caderno: quando você para de pedir para ser visto, começa a enxergar a si mesmo. E aí entende. A sua ausência nunca foi o problema. Foi a presença forçada que te apagava. E fechei com tranquilidade. Pela primeira vez, dormi sem pensar em ninguém além de mim. Eu não sabia que silêncio podia ter tantas camadas. Aqui, ele não pesa. Ele canta. Tem cheiro de manhã molhada e gosto de café recém-passado. Tem cor de céu sem nuvens, de tarde que começa devagar. O silêncio daqui não me cala. Ele me escuta. Na nova cidade, ninguém sabe que sou a avó Noêmia. Ninguém me chama de a mãe do Tiago ou a senhora que pagou a faculdade da Marina. Aqui eu sou só Noêmia. E isso me devolve. Meus dias agora têm espaço. Acordo com o som das folhas balançando e não com notificações. Caminho devagar. Observo cada flor, cada ninho nos postes, cada sorriso sem pressa das pessoas da rua. É como se o tempo finalmente tivesse desacelerado para me acompanhar. Descobri uma feirinha de sábado. Levo minha sacola de pano e escolho frutas com calma. O senhor da banca de queijos já sabe meu nome. A moça do hortifruti me recomenda abacates maduros. Para a senhora comer no pão, hein? E eu sorrio. Porque aqui eu existo para além da função.
Entrei num grupo de leitura numa biblioteca que parece ter parado no tempo. Somos 10 mulheres. Contamos histórias entre páginas e cafés. Algumas têm filhos distantes, outras são viúvas como eu. Todas carregam lembranças com o cuidado de quem já se perdoou. Num desses encontros, li um trecho que me atravessou. Algumas ausências doem, outras salvam. Fechei o livro e respirei fundo. Porque entendi. Minha ausência para os outros foi, na verdade, minha presença comigo mesma. A vida me pedia isso fazia tempo. Voltei a escrever. Cartas que não envio, poemas que guardo, bilhetes para mim mesma, que escondo nos armários, só para achar num dia cinza e lembrar que sou minha melhor companhia. Às vezes ainda penso neles. Tiago, Marina, Vinícius, os netos. Imagino se sentem minha falta, ou se só agora começam a entender quem eu era, além do que eu fazia. Nunca desejei que me idolatrassem. Só queria ser vista sem ter que me oferecer como prova. Semana passada, Marina ligou. Mãe, eu queria visitar a senhora. Aqui tem lugar se vier de coração. Ela chorou do outro lado. Eu escutei. Mas não fui consolar. Não mais. O consolo agora é meu. De mim pra mim. O tempo passa diferente aqui. Tem ritmo de verdade. De cura. Me sinto mais bonita, mais lúcida. Uso vestidos leves, colares antigos e perfume mesmo sem visita marcada. Porque agora sou eu que me recebo. Hoje sentei na varanda enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Abri meu caderno florido e escrevi. Levei mais de 60 anos para perceber que meu valor não depende do lugar onde me colocam, mas do lugar onde escolho ficar. E eu escolhi, aqui, neste silêncio que não grita, que não cobra, que não machuca. Escolhi ficar onde sou inteira, ainda que não seja aplaudida. No fim, a liberdade não é ausência de vínculos. É ausência de apego ao que nos diminui. Fechei o caderno e, pela primeira vez, ouvi meu nome dentro de mim. Claro, forte, livre, Noêmia.